Sétimo ano. Hoje nós vamos estudar a divisão. A divisão envolvendo números racionais, né? Envolvendo as frações. Estudamos na aula passada multiplicação e hoje nós vamos fechar o capítulo, tá faltando a divisão. A divisão, a gente vai agir assim. Eu já vou colocar os exemplos direto, porque através dos exemplos eu já vou explicando. Como dividir fração? Aqui nós temos uma situação de um número inteiro dividindo uma fração, fração dividindo fração, então tem uma regrinha a usar. A regra de divisão de fração, ela é assim, a gente conserva o primeiro termo é o primeiro que aparece mesmo, é o 2. Conservar é repetir, né? Colocar ele do jeitinho que ele tá. A gente conserva o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo. Nós estudamos inverso nos exercícios passados, inverso do número. E eu falei lá na aula, né, quando eu estava corrigindo, que a gente ia precisar do inverso mais pra frente, por isso que a gente já estava treinando. Inverso é inverter, é trocar a posição. O de cima passa para baixo, o de baixo passa para cima. Então, o inverso de 1 sobre 5, de 1/5, é 5 sobre 1. Esse 1 aqui nem tem necessidade, não. Pode tirar ele, tá? Mas aí, o que era uma divisão tornou-se multiplicação. Mas não é só multiplicar, né? Simplesmente tem de acontecer uma coisa, que é o inverso do segundo termo. Aí pronto, 2 vezes 5, 10. Então aí, o resultado daquela divisão ali foi 10. Aqui agora a gente tem fração com fração. Conserva o primeiro, conservar é repetir. Então eu vou conservar o primeiro, a divisão transforma-se em multiplicação e inverte o segundo. 1 sobre 3 invertido é 3 sobre 1. Eu já falei que esse 1 aqui nem tem necessidade, mas se quiser deixar também, não é problema não. Aí, bom, agora é uma multiplicação de fração, que nós já aprendemos na aula anterior. Multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 meios. Aqui, vão praticar a mesma coisa? Conserva o primeiro. Quem que é o primeiro? É o 3/4. Então, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 2 sobre 5 invertido, então nós vamos ter 5 sobre 2. Bom, multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 2 dá 8. 15 com 8 não dá para simplificar, 3 com 2 também não dá para simplificar, então encerramos aí a divisão. Eu ainda vou passar mais uns 2 ou 3 exemplos aqui, para a gente reforçar essa questão aí, tá? Então só um minutinho que eu vou passar mais. Coloquei mais 3 situações aqui, que tem coisas aqui que pode aparecer de forma diferente. Nessa letra D, eu coloquei aqui, ó, 3/4 dividido por 5. Essa barra aqui, a divisão, ela nem sempre vai vir no formato das duas bolinhas, né? Igual eu coloquei nos 3 primeiros exemplos, não. Uma coisa sobre a outra é uma divisão. Então, aqui é a mesma coisa eu estar falando, 3/4 dividido por 5. E aí eu vou aplicar a regrinha da divisão normal. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Se o aluno quiser, até antes de começar a escrever assim, ó, 3/4 dividido por 5. Só para ele não aplicar a regrinha direitinho, tá? Então, uma coisa sobre a outra é uma divisão. Você pode escrever nesse formato. Se é uma divisão e se envolve fração, então nós vamos usar a regrinha que eu falei. Conserva o primeiro termo, que é 3/4, e multiplica pelo segundo invertido. Só que aqui, 5 é um número inteiro, mas nós já sabemos que todo número inteiro tem quem aqui embaixo oculto? O número 1. Então, eu vou multiplicar pelo segundo invertido. Então, 5 vai descer e 1 vai subir. Vai ficar 1/5, o inverso de 5, vezes 1/5. Agora é só fazer multiplicação de fração normal, né? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. Resposta, 3/20. Nessa letra E e nessa letra F,
reparem que aparece número decimal, né? Tem número decimal aqui, tem número decimal aqui. Então, o que a gente vai fazer? O que eu sugiro? Passa os decimais para a fração. Aplicar a regra da divisão de fração é mais fácil do que dividir num decimal. Então, vou repetir aqui, ó. O 6 permanece dividido. Como que eu passo um decimal para a fração? Tampa a vírgula, que número que forma? 15. Uma casa depois da vírgula é sobre o quê? Sobre 10. Se for 2 casas vai ser 100, se for 3 casas 1000 e assim por diante. Aqui eu estava só transformando o decimal para fração. Agora eu vou aplicar a regrinha da divisão. Como que é mesmo a regrinha da divisão? Conserva o primeiro, que é o 6, e multiplica pelo segundo invertido. Então, 15 sobre 10, invertido, ele vai virar 10 sobre 15. Aqui, pessoal, ó, lembrem, quem que está mesmo embaixo desse 6? O 1. 1 não dá para simplificar com 10. 6 dá para simplificar com 15. Estão lembrados da simplificação? Que a gente pode simplificar ou na diagonal ou de cima com de baixo. Quem quiser simplificar o 10 com 15 também pode. Eu vou simplificar aqui o 6 com 15. Que número que divide 6 e 15 ao mesmo tempo? O número 3. Então, você vai falar assim, ó, 6 dividido por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. E se você ainda quiser simplificar o 10 de cima com 5 de baixo, você ainda pode. Que número que divide 10 e 5 ao mesmo tempo? O 5. Então, você vai falar assim, ó, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. E multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Esse 1 aqui embaixo não tem necessidade. Você pode desmanchar e responder só 4 inteiros. Se por um acaso você esquecesse de simplificar, no final ia dar a mesma coisa. Olha o que ia acontecer aqui. Você ia multiplicar de cima com de cima, 6 vezes 10, você ia achar 60. Embaixo desse 6 tem 1. 1 vezes 15, 15. Ia ficar 60 dividido por 15. Só que 60 dividido por 15 dá 4 exato do mesmo jeito. Tá? Então, simplificando ou não simplificando, ia chegar. Eu sempre falo para vocês, procura simplificar. Simplificar reduz, facilita, diminui os cálculos, tá? Vamos fazer a mesma coisa com esse aqui? Nós temos uma fração que é negativa, ela vai permanecer menos meio, dividido. Vamos passar isso aqui para a fração? Se eu tampar a vírgula, que número que eu enxergo? 25, né? Porque o zero à esquerda não faz diferença. Só que aqui a gente tem agora 2 casas depois da vírgula. Se é 2 casas, eu vou colocar sobre o quê? Sobre 100, tá? Uma casa é 10, 2 casas é 100, 3 casas é 1000 e aí por diante. Agora eu vou aplicar a regrinha da divisão. A regrinha da divisão é conserva o primeiro, que é menos meio, e multiplica pelo inverso do segundo, pelo segundo invertido. 25 sobre 100 invertido vai ser o quê? 100 sobre 25. Aqui, pessoal, deixa eu separar aqui. A gente pode simplificar o 2 com 100. Se você quiser direto, você pode dividir o 100 por 25, que 100 dividido por 25 dá até 4 direto. Então, pode ser a seu critério. Se você simplificar o 2 com 100, aqui vai virar 1 e aqui vai virar 50. Aí você pode simplificar o 50 com 25. Aí eu vou deixar a critério. Eu aqui agora vou repetir o menos meio, aqui ó, acompanha comigo aqui, que multiplica, e vou simplificar o 100 com 25. 100 da divisão exata por 25. Se eu dividir 100 por 25, eu encontro 4. Então, já vou colocar o 4 aqui de uma vez, ó. E como ele ficou 4 inteiros, quem que está escondido aqui? Está oculto o número 1. Aí você pode, né? Cuidado com o jogo de sinal. Negativo vezes positivo, negativo. Se você fizer de cima com de cima, de baixo com de baixo, nós vamos encontrar 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 1, 2. Só que 4 dá divisão exata por 2. 4 dividido por 2 é 2.
E como ele é negativo, ele vai manter a resposta negativa. Então, seria menos 2. Se eu quisesse também simplificar esse 2 com esse 4 aqui na diagonal, a gente poderia. Dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Aí sobraria 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Porque esse 1 embaixo não precisa de colocar. Tá bom? Então, não vamos esquecer dessa questão da simplificação. Nós aplicamos isso lá na multiplicação. É para usar, para facilitar os cálculos de vocês. Sempre quando for multiplicar, que a divisão virá multiplicação, antes de multiplicar, dê uma olhadinha. De cima com de baixo ou diagonal, se dá para simplificar primeiro. Tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje é pequenininho. É só isso aí. Só que agora, nós temos de pegar o que eu expliquei em regra e praticar nos exercícios, né, pessoal? A aula é pequenininha, né? Um vídeo aí não tem nem 12 minutos aí. Mas, completando o restante da aula, agora vocês vão pegar a página 38, páginas 38, 39 e 40. Tem 9 exercícios aí para vocês fazerem. Tudo a respeito de situações que envolvem a divisão. Então, agora a gente vai sentar, resolver, né? Para que na próxima aula a gente possa fazer a correção. Para verificar os acertos, os erros, as dificuldades. Mas tem de fazer primeiro, tá, pessoal? Não esperar ficar amanhã só para copiar exercício pronto. Ok? Então, bom trabalho para vocês.